que agora quer retomar ou pelo menos reencontrar o seu caminho feliz no Maracanã diante do Goiás. O Cícero Melo chega ao vivo conosco mais uma vez, só que agora para atualizar o lado do Fla. Cícero, tudo bem? Tudo bem, Mário. A gente não tem como botar panos quentes. Depois do empate do Corinthians com o Fortaleza, o Corinthians saiu do Z4 e colocou o Flamengo nessa posição 17º lugar na zona de rebaixamento. Então, o jogo desta noite, queiram ou não queiram, então a gente vai ficar chateada comigo, mas é um confronto de dois times no Z4. E os dois com a mesma campanha. Uma vitória e 3 derrotas em 4 jogos. O aproveitamento do Flamengo é de 25%, né? Só venceu o jogo de estreia contra o Coritiba no Maracanã. E depois, sob o comando do Sampaoli, 3 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, ou seja, com o Sampaoli, 0% de aproveitamento. É duro falar, mas é verdade, né? O jogo o último do Flamengo, derrota lá em Curitiba para o Atlético Paranaense 2-1, e o Goiás vem de uma derrota cachapante em casa, em Goiânia, 5-0 para o Palmeiras. O técnico Jorge Sampaoli continua convivendo com problemas, tem vários desfalques hoje. Thiago Maia, volante, lesão muscular na coxa direita, deve jogar o Vidal, mais provável. Gabigol, como sempre, suspenso, 3º cartão amarelo, né? E ainda tem aqueles casos mais antigos de lesões. Varela, cirurgia no quadril, Mateuzinho, cirurgia na tíbia, os 2 laterais direitos, né? E o Felipe Luiz, lateral esquerdo, problema na panturrilha. Temos uma dúvida para hoje, o goleiro Santos, que sofreu uma pancada na face, mas felizmente não teve fratura, mas não treinou muito, né? E pode ser até que ele não comece jogando, e aí seria o Matheus Cunha, que já entrou no seu lugar, na sua vaga. E a volta do Pedro é a boa notícia, recuperado da entorse no tornozelo esquerdo. Arrascaeta pode fazer o primeiro jogo como titular sob o comando do Jorge Sampaoli. E a provável escalação do Flamengo para hoje à noite, então, Santos ou Matheus Cunha, o goleiro, Wesley na lateral direita, ou até o Rodrigo Caio, mais um zagueiro, ou o Marinho, improvisado ali de ala direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Meio de campo com o Eric Pulgar, parece estar agradando ao Sampaoli, Vidal, Arrascaeta e essa dúvida, Matheus Cunha ou Everton Ribeiro. E na frente, Pedro e Everton Cebolinha. Agora, é um jogo em casa contra o Goiás, né? E aí cheio de desfalques. Então, é aí que eu vou chegar, Marra. A gente tem essa questão aí do Pedro, tá? Se ele melhorou com o Sampaoli, então antes do Sampaoli e depois. Antes, a média era de 0,8 gol por jogo, agora é de 1,2. Melhorou um pouquinho, né? Antes ele dava mais assistências, mas a minutagem para participar dos gols diminuiu também um pouco. Ah, o Pedro nunca foi um problema, né? Posso só interromper um minutinho, porque a gente tem uma informação de agora? Pois não. Já que a gente está falando de Pedro, mas agora o Pedrinho do Furacão. Sobre o Pedro, então, vamos começar por aí. Não era um problema antes, né? Acho que não é a melhor fase do Pedro no Flamengo, mas também não é um problema, né? Não é um problema, é questão de ajuste. A gente mesmo falou aqui ontem, né? Até no bate-papo com o Cícero, ele lembrou. Quem conseguiu melhor acertar Pedro e Gabigol foi o Dorival, na época. Então, sim. Ele não era um problema nem quando ele era reserva, porque ele entrava e fazia gol. Então, assim, eu não vejo isso como um sério problema. Eu vou só lembrar que o Goiás tem muitos problemas na defesa hoje. O Goiás já não tem o Tadeu, fratura, não tem o Bruno Melo, zagueiro de cartão amarelo, e não tem o Lucas Alter, que foi expulso no jogo contra o Palmeiras. Então, hoje tem um goleiro reserva e a dupla de zaga reserva. Eu não sei qual vai ser a formação do Flamengo para hoje, e lembrando, né, e me preparando, obviamente, no jogo do Goiás contra o Inter, semelhante, né? Fora de casa, contra um time que é tido como o favorito, tal. O Goiás foi um time que explorou muito velocidade pelo lado do campo. Ele já sabe, né, o Emerson Ávila, que é o técnico do Goiás, ele já sabe que o Flamengo é um time que está nessa maré meio estranha, tal, zona de rebaixamento. Isso é um peso para um time do tamanho que é o Flamengo. Eu acho que a ideia é jogar no erro do Flamengo e aproveitar exatamente isso, a dificuldade que hoje o Sampaoli tem de colocar o seu 11. A gente não sabe qual é o 11 dele. Na entrevista coletiva, ele fala de começar armando um time ofensivamente a partir de 3 homens atrás, né? 3-1-6, 2-3-5. Ele não tem conseguido fazer o que ele quer. Jogar na dúvida é tudo que o Emerson Ávila quer hoje.
para o time do Goiás. O que muda para esse Flamengo do Sampaoli sem o Gabigol e só com o Pedro hoje disponível, Eugênio? Sim. A gente tem que ver dentro de campo, porque não é só o Gabigol, né? Sim. O Flamengo, e é uma coisa que precisa a gente pontuar, né, desse momento ruim do Flamengo, é que é um time que está jogando muito desfalcado em quase todas as partidas. Sim. Quase todas as partidas. Se você pegar, tem problema do goleiro ao antigo ponto esquerda, que não existe mais hoje em dia. Então, Santos teve problema. Na defesa, lateral direito. Os laterais, você não tem lateral direito. O lateral esquerdo, um deles, o Felipe Luiz, também não tem jogado. No meio-campo, o Pulgar voltou agora. Sim. O Gerson está fora. Thiago o Arrascaeta está voltando. Né? O Thiago Maia ficou fora agora. O Arrascaeta e Bruno Henrique estão voltando de lesão sem estarem 100% ainda. São vários. O Pedro ficou fora do último jogo, agora não tem o Gabigol. É uma série de questões ali que ele tem que resolver também. Eu acho que isso também passa por um desequilíbrio físico da equipe, por uma programação mal feita de pré-temporada. É uma percepção minha, tá? Não é uma informação científica. Mas, assim, sem o Gabigol com o Pedro, é um jogo que você vai ter que ver como vai ser essa aproximação. Imagino eu que o Flamengo vai ter o Matheus França mais perto do Pedro. Mas aí com uma característica diferente do Gabigol, porque ele pode dar mais amplitude, ele pode abrir mais o jogo pelo lado do campo, ele pode entregar mais velocidade, só que não tem o entrosamento, não tem a técnica do Gabigol ali naquela região, porque o Gabi, mais do que um finalizador hoje no Flamengo, embora ele tenha dito que queria jogar como centroavante, ele é um jogador que costura muitas jogadas. Ele volta muito para buscar o jogo, para trabalhar, ele tem um bom passe, ele tem visão de jogo. Eu acho que o Flamengo pode sentir um pouco de falta disso no jogo de hoje. É que se olhar, né, Cícero, eu não sei como hoje aí, né, o ambiente aí olha para a tabela, mas se a gente olhar para a tabela friamente, é uma rodada para o Flamengo, né, no seguinte sentido, quem está precisando se recuperar vai ter casca pela frente. São Paulo está se recuperando, tá, vai lá jogar com Fortaleza. Fluminense, pega o Cruzeiro. O Corinthians vai jogar com o Botafogo, né? Pelo menos no papel é um Goiás todo desfalcado, que vem de viagem, vem de goleada, e o Flamengo jogando em casa, Cícero. Bruno, se a gente olhar por esse prisma, realmente o Flamengo hoje tem tudo para pontuar, sair desse Z4 e começar uma caminhada para tentar se aproximar das primeiras colocações. A gente sabe que num campeonato longo como é o brasileiro, um time que vence 2, 3 partidas seguidas dá um salto na tabela de classificação muito grande. Às vezes está assim, 17º lugar, ganha 3 jogos seguidos, quando vê a tabela está lá em 7º, 8º. Então o Flamengo hoje tem realmente, com todo o respeito ao Goiás, essa possibilidade de ganhar bem. Eu vejo, eu não gosto de dar prognóstico de resultado, placar, mas eu acho que o Flamengo tem tudo para conseguir uma boa vitória, uma vitória com tranquilidade, que não dê sustos à sua torcida, né? Então, vamos aguardar, porque vocês falaram aí, eu concordo inteiramente, o Jorge Sampaoli não teve a oportunidade ainda de colocar aquele time que ele deve ter na cabeça dele, no pensamento dele, porque ele sempre tem problemas. Eu tinha até esquecido como desfalque do Flamengo, e o Eugênio lembrou bem, o Gerson também com problema muscular, é outro que está fora e é titular absoluto aí na equipe do Sampaoli, naquela posição de um meia adiantado pela esquerda, né? É onde ele estava começando a recuperar o seu futebol depois que chegou ao Flamengo. Acho que o Flamengo tem tudo para ganhar bem e começar a dar um pouco de esperança ao seu torcedor de fazer um campeonato brasileiro digno do Flamengo, que é brigar por título. Fala galera, vamos às notícias do Mengão. Já se inscreva, aciona o sino, deixa o seu like para você sempre receber os melhores cortes da imprensa esportiva falando sobre o nosso Mengão. Olha só, hein? Novo preparador de goleiros do Flamengo, Rodrigo Maia, já teve conflito com o ex-atleta no Flamengo. Antes da atual contratação, o profissional já havia trabalhado no Flamengo em 2018, na época com o Eduardo Bandeira de Melo, quando ele era presidente. O preparador Rodrigo Maia, preparador de goleiros, ele já teve problema aí com o problema de relacionamento com o Diego Alves, o ex-goleiro do Flamengo. O motivo do desentendimento teria sido uma substituição após Diego Alves se machucar, que foi aquela que deu polêmica, sabe com quem? Com o Dorival Júnior. Lembra disso? Final do ano de 2018 para 2019. E aí deu aquele imbróglio todo. Acabou que o Rodrigo sobrou para o lado mais fraco, né? O Rogério Maia, na verdade. O Rogério Maia, ele foi demitido pela atual gestão. E agora trouxeram de volta o Maia para o Flamengo, né?
Bom, na época o Diego Alves voava, né? Voava, jogava bem demais, aí manteve em 2019, depois foi só decadência, né? O Diego Alves com a camisa do Flamengo passa muito por este cara aí, o Rogério Maia. Tava falando o Rodrigo, é Rogério Maia. Bom, se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.